CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Tá ligado. Prece por um criminoso. Se a eficácia da prece fosse proporcional à quantidade das suas palavras, as mais longas deveriam ser reservadas para os mais culpados, que têm mais necessidade delas do que aqueles que viveram santamente. Negar as preces aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus, considerá-las inúteis porque um homem cometeu esta ou aquela falta. É prejulgar a justiça do Altíssimo. Então, aqui está o prefácio da prece por um criminoso. Faz a prece. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, que estamos, Senhor, pedindo a Tua proteção, a Tua ajuda para o nosso estudo da noite de hoje. Envolva todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, os internautas também, nas Tuas bênçãos de paz, de luz, de harmonia, de equilíbrio e de amor. E ajuda-nos, Senhor, que possamos compreender as Tuas lições. Abençoa e envolva o Nilton, que vai fazer o estudo, que o altivo possa ajudá-lo, o irmão Luiz, que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome do altivo e dos mentores espirituais da nossa casa, que possamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, e do amor de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, iniciamos então esses estudos. A prece por um criminoso. Quantos crimes, Maiara, você cometeu? Não sabe, né? Você pode dizer, nessa vida, nenhum. Um crime que eu estou dizendo, matar alguém, tirar a vida de alguém, fazer mal para alguém. Mas quando a gente vê aqueles filmes de época, da antiguidade, era uma matança danada, né? Uma matança danada. E a gente já participou de tudo isso, de conquistas, de escravidão, de sermos escravos, de escravizarmos, porque a escravidão não foi somente essa, de escravizar os negros. Os romanos escravizavam todos aqueles que eles conquistavam. E desencarnaram. Não tem ninguém com 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos aqui, né? Já passamos por tudo isso. E a gente não precisou da misericórdia de Deus? Então o criminoso arrependido, e se arrepende, ele precisa da nossa prece. Eu vou citar um exemplo clássico da doutrina espírita, que é a reencarnação de Segismundo. Quem foi Segismundo? Conta o nosso irmão André Luiz, através da psicografia do Chico, do Francisco Cândido Xavier, que Segismundo vai reencarnar junto a uma mãe que ele levou para a prostituição, aquela que vai ser mãe. Ele fez com que ela se prostituísse, se perdesse na vida, e aquele que vai ser seu pai, ele havia assassinado no passado. Então ele assassinou o marido da moça para ficar com a moça. Além de destruir a família, né, que matou o camarada, acabou não ficando com a moça e ela se entregou à prostituição. Enfim, olha que desastre. Desencarnam os três. Sofrem, claro. E são resgatados por outros espíritos, amigos,
são levados ao plano espiritual, são acolhidos em nosso lar, e ele se arrepende muito do que fez e trabalha com afinco no mundo espiritual. Conquista várias amizades, muitos amigos. E os três se perdoam. O Adelino e a Raquel perdoam. E ele combina vir como filho do casal novamente. O casal reencarna na Terra, tem toda a história lá que a gente estudou aqui em pelo menos umas 20 aulas, com bastante detalhes. Então, vou falar aqui, estou falando aqui em 3 minutos. O casal retorna e o recebe como filho. Olha a lei de amor aí. Ele vai lembrar que tinha sido o assassino do próprio pai? E vai reparar, dando amor de filho à mãe, ao pai, os dois com amor filial, e ele vai ter um problema cardíaco, vai desencarnar com um problema cardíaco, que foi ali que ele feriu o pai na outra encarnação. E quando a gente vê Segismundo reencarnando, a gente se emociona pela sua humildade, pela sua simplicidade. E nós que estamos aqui, não tenham dúvidas, nós nos arrependemos dos nossos crimes. A gente não lembra, mas a gente cometeu também. Por que negar a prece a um criminoso? Até porque esse criminoso, você não sabe se ele se arrependeu, como ele está. E independente dele ter se arrependido ou não, a lei de amor manda que a gente perdoe, que a gente ore por ele. E vamos ligar ao criminoso ao suicida, que ele vai falar aqui pela prece dos suicidas. E o suicida também é um criminoso. E muitas vezes ele é suicida e homicida. A gente vê casos aqui de espíritos que, por questões de traição, matou o cônjuge e se matou. Um dia veio uma pessoa trazer aqui os nomes de um familiar que fez o mesmo crime. E ele matou a esposa e se suicidou. Não é? Então esse é uma coisa que choca a gente. Ele, além de suicida, é homicida. É uma dor muito grande para esse espírito. Primeiro que ele viu que não morreu. Segundo, ele vai se arrepender do que ele fez. Então a gente deve pedir a Deus que tenha compaixão, que tenha misericórdia, porque ele vai retornar à carne. Ele vai retornar. E ele vai reparar o mal que fez. Mais cedo ou mais tarde ele vai reparar. Aí ele diz aqui no Suicida, no prefácio, ó, o homem jamais tem o direito de dispor da sua própria vida, porque só a Deus pertence tirá-lo do cativeiro terrestre quando o julgue conveniente. Entretanto, a justiça divina pode abrandar seus rigores em virtude das circunstâncias, reservando, porém, toda a sua severidade para aquele que quis fugir às provas da vida. O suicida é como um prisioneiro que, se foge da prisão antes de terminar sua pena, quando é capturado, é tratado mais severamente. Assim acontece com o suicida. Acreditando escapar das misérias presentes, ele se lança em sofrimentos maiores. Então, ele é um suicida. Por que a gente não vai orar por ele? Por quê? Vamos pegar também um exemplo clássico de um livro interessantíssimo que todos deveríamos ler com bastante calma, depois reler tantas vezes quantas forem necessárias, que é chamado o livro Memórias de um Suicida, trazido por Camilo Castelo Branco, um escritor português. Então, olha só, o Camilo se suicidou, ele ficou cego, não suportou a cegueira,
no final do século XIX, 1890, ele deu um tiro na cabeça. Pronto. O espírito sofre as consequências do suicídio, é levado lá para a colônia espiritual Maria de Nazaré, se recupera, fica lá algum tempo, alguns anos, e escreve essa belíssima obra. Ele é que traz a narrativa de tudo que aconteceu. Ele narra toda a história, desde o momento que ele se suicidou, que ele foi enterrado, que saiu do túmulo, que foi levado para o Vale dos Suicidas, recolhido lá na colônia espiritual Maria de Nazaré, conta a história de mais alguns comparsas, enfim. E lá nessa visita à colônia, ele vai num setor chamado a Torre de Vigília. E esse era um departamento daquela instituição muito importante, se é que há lugar mais importante do que outro. Mas eles tomavam conta dos arredores da colônia, porque essa colônia ela é situada em zona umbralina. Um detalhe, os combates mais difíceis ali dos vigilantes é contra os pensamentos dos encarnados e desencarnados, contra pensamento que chegava até lá. Então, lá estão presos alguns dos piores suicidas. E ele conta a história de um desses suicidas, que é chamado Agenor Penalva. Foi um suicida, homicida, chefe de uma falange, de uma pequena falange de malfeitores. Ele já estava no mundo espiritual há quase 100 anos. E há 38 anos ele estava preso. Há 38 anos preso. Bom, eu não vou contar toda a história, senão vou contar aqui, vou narrar aqui a história. Nós estudamos domingo aqui o livro Memória do Suicida. Quem não puder vir, escuta de casa, que é muito interessante. Ou pega o livro e vai ler. Acompanhe o livro, que quando acabar a gente retorna. A gente ainda não chegou no Agenor Penalva. E nós acho que ainda estamos na Torre de Vigília. Mas o que acontece com ele? Ele está preso. Esse espírito, diz lá o instrutor, que se ele ficasse aqui na Terra, ele era tão pernicioso que nós não suportaríamos a vibração dele e seríamos levados ao suicídio. Entraríamos numa depressão e nos mataríamos. Olha a periculosidade desse espírito. E quando eles vão visitar esse espírito, eles esperam encontrar um monstro, um homem feioso, um monstro, um ciclópico, acho que é cíclope que fala, né? Um monstro qualquer. Mas eles veem ali um homem de cabelos negros, despenteados, usava uma camisa branca, de manga comprida, uma calça, fala lá, não vou dizer o tecido que eu não me lembro, de tecido tal, que se utilizava da moda na época, bem vestido, aparentando ser um homem de posses. E ele tinha levado ao suicídio várias pessoas, várias donzelas, que se encantavam por ele, ele usava, e depois, quando encarnado, e depois induzia a pessoa ao suicídio. Um criminoso, né? Ele deixou a míngua e morreu a míngua de fome, de tudo, o pai e a mãe. Ele abandonou. Enfim, um ser cruel, né? Foi cruel. E no mundo espiritual, chefiava uma falange de espíritos perversos, que tinha levado e induzido muita gente ao suicídio. Então ele era um homicida, além de suicida. Olha só, esses anos todos ainda corria sangue da ferida do seu peito, a camisa empapada de sangue. Ele estava lá, era a mente dele. Ponto. Não vou contar a história dele, senão seriam necessárias aqui umas 5, 6 aulas dessa, para eu falar dele todos os detalhes. Esse setor é chefiado por um ex-sacerdote,
o padre Miguel de Santarém. Tinha sido um padre na Terra. Um espírito muito esclarecido, bondoso, e vem falando do irmão, desse irmão. Como é que é o nome dele? Como é o nome do espírito que suicida e homicida que eu acabei de contar? Agenopenalva. Quero saber se vocês estão dormindo ou acordados. Muito bem. Então vê um homem comum, não vê monstro nenhum, vê um homem, eles veem ali um homem comum, igual a eles. E ele diz assim, o padre Miguel de Santarém, ele está tendo a última oportunidade de continuar no planeta Terra. A última oportunidade. Ele está na iminência de ser banido da Terra para o mundo inferior. O que seria dolorosíssimo, um caso muito doloroso. São as trevas que Jesus se refere. Aquele que não estava com a túnica nupcial seria lançado nas trevas, onde haveria dores e ranger de dentes. É esse caso aí. E eles disseram assim, nós vamos tentar, se não for possível a sua modificação, colocá-lo em torno do planeta primitivo, que seria muito doloroso, mas não tão penoso quanto ter que reencarnar lá. Olha o que é ser banido para o mundo inferior. Ponto. Isso aí traduz lá a Gênesis, a história de Adão e Eva. Mas teve uma intercessão direta de Jesus sobre ele. Olha, o amor de Jesus. Jesus pediu por ele, por esse espírito, para que se tentasse todos os recursos que o amor poderia fornecer para que ele não saísse do planeta. Olha o amor de Jesus como é enorme. Jesus não via nele um criminoso. Via nele um filho de Deus, um irmão, e que ele se sentia responsável por aquele irmão. E assim estava sendo feito. Todos os dias ele estava preso. Descreve lá a prisão, né? Um salão grande, confortável, a cama lá, tudo certinho. Mas, e todos os dias ele recebia visita do sacerdote com o Evangelho. Ele era obrigado a ler o Evangelho, fazer uma resenha do que ele leu e explicar todos os dias, todos os dias. E eu não vou mais me aprofundar, vou parar por aqui, que é muito interessante essa história. Olha só, se Jesus tem amor por ele, se Jesus, apesar de tudo que ele cometeu, intercedeu diretamente no caso dele, por que nós vamos condenar? Por que nós não podemos sequer fazer uma prece para uma alma dessa, para um espírito desse? Quiçá também nós não fomos chefes de falange. Eu tenho cara que fui chefe de falange, né? E vocês estavam lá comigo também fazendo maldade. Então, por que negar uma prece por um criminoso arrependido ou por um irmão desse para que ele se arrependa? Se nós tivemos a misericórdia de Jesus, a misericórdia de Deus, o amor desses espíritos todos. A Dona Ivone conta, naquele trabalho que ela realizou lá em Teresópolis, que ela ficou 1 ano com o espírito, tendo noites e noites de insônia, sentindo tudo que o espírito sentia, adoeceu. Se não tivesse vigilante, poderia até se suicidar pela vibração do espírito. Ficou doente, não tinha dinheiro nem para ir ao médico, porque ela era costureira, era muito simples. Então o remédio que ela tomava era a água que ela rezava lá, botava água e magnetizava a água e bebia, com a fé dela. Foi o que ajudou ela, a água. Água rezada, pronto, igual aquela água que tem ali. E o espírito diz para ela, isso é apenas um detalhe
do que você tem que fazer. Isso é para você se redimir do muito que você fez sofrer aqueles que te amam e que te amavam com teu suicídio. O imenso trabalho que você deu aqui para os espíritos, no mundo espiritual, para te ajudar. Então você está ressarcindo os seus débitos. Isso é apenas um detalhe. Ó. E nós, como médiuns, todos vocês são médiuns que estão aqui presentes, né, são trabalhadores, né, quem não é, vai ser, precisa. Nós temos muito o que pagar da nossa dívida. Nós temos muito que ressarcir a lei de Deus. E só tem uma maneira de se fazer isso. É trabalhar. É trabalhar. Ajudar o nosso próximo. A escada que nos conduz ao céu, tem a escada de Jacó, né? Estavam lá tentando fazer a escada para chegar no céu. A escada é o nosso irmão, o nosso próximo. Fazendo o trabalho da caridade, do amor. A gente perdoar, porque a gente precisou de perdão. E a gente precisa de perdão. Perdão que a gente nem lembra. Mas peçam perdão nas preces de vocês. Ah, não tem que perdoar ninguém, eu não tenho ninguém, eu fiz nenhum mal para ninguém. Mas pede mesmo assim, me perdoa. Alguém que eu fiz sofrer, alguém que eu fiz chorar, me perdoa. Peça. E a gente não pode deixar de fazer uma prece para o espírito que tanto sofre. Que tanto sofre. E muitos estão até esquecidos dos seus parentes. Esquecem. Tocam a vida e esquecem, deixa para lá. Alguma pergunta? Não? Então, ele faz aqui a prece, né? A prece a gente sabe que é uma dor muito grande, a dos suicidas. Vocês sabem por que ele é tão dolorosa a morte através do suicídio? Vocês sabem por quê? Por que é muito doloroso? Vamos ver alguns aspectos. Alguns aspectos, não são todos. Vocês terem uma ideia. Primeiro, a morte não existe. E o que ele faz? O que acontece? Decepção. Todos se decepcionam. E, em consequência, se arrependem. O que foi que eu fiz? E fica numa confusão mental, numa perturbação que dura muito tempo. Vide o estudo que a gente falou aqui, que todos vocês ouviram lá da Dona Ivone, que ficou com aquele espírito humano. E há 10 anos ele tinha se suicidado. E ela diz assim, ele estava agonizando. Deitado numa poça de sangue. Agonizando. Agonizando há 10 anos. É Deus que castiga, que está castigando ele porque ele foi contra o instinto de conservação? Não, Deus não está castigando. Tem leis. Leis. Você tem aí fluido para viver 80 anos. Você tem uma bateria, uma carga de fluido vital para 80 anos. Se você se matar com 20, você antecipou quantos anos? Hein? Acorda! Caraca, vou fazer de novo a pergunta. Está vendo como vocês dormem? Fiz uma pergunta facinha de matemática. Você tinha que viver 80 anos. Se mata com 20, faltavam quantos anos? Você tem 60 anos de energia. Bateria do carro não tem vida útil? Acho que são 2 anos, né? 3 anos, não sei. 2? Tem que trocar a bateria. Tem que trocar a bateria depois, né? Vai dar pane, vai ter que botar uma nova. Não tem jeito. A mesma coisa, você tem uma bateria para 80 anos. O que acontece?
o seu perispírito absorve essa energia. Absorve. E é isso que causa perturbação. É isso. Porque essa energia vital está no seu perispírito, mas você não está mais no corpo físico. E você fica, morri ou não morri? Estou vivo ou estou morto? Como que eu estou morto se eu falo? Mas como que eu estou vivo se eu me enforquei? Ninguém escapa de uma forca, né? Como? Então ele fica um morto-vivo, ou um vivo-morto. E a referência dele é o corpo físico. Ele corre para o corpo, ele se abraça com o corpo. O corpo, pela lei lei natural, vai apodrecendo, expulsa ele dali. Então ele sente a putrefação do corpo. Alguns chegam a sentir os vermes correndo, é um desespero. E esses que vão para o Vale dos Suicidas estão acolhidos. E ele está tão fragilizado, ele não sabe o que aconteceu com ele, que essas falanges que eu falei que o Agenor Penalva chefiava uma delas, esses grupos sequestram esses espíritos e se viciam de tudo quanto você imaginar. Como nós tivemos casos aqui, trabalhando, de espíritos que estavam há mais de 2000 anos preso por uma falange dessas. Olha o desespero. E o que diz ali no livro? Que você vai ficar nesse estado até ser acolhido no hospital o tempo necessário para esvair aquele fluido. Então, se você tinha que viver até os 80, se matou com 60, se matou com 20, você vai ficar 20 anos ali naquele estado de dor e de sofrimento. Até aquela energia se esvair, porque ela iria se esvair naturalmente. Como isso não aconteceu, você absorveu. Então é lei. E a morte violenta? O suicídio é uma morte violenta, mas uma morte que a pessoa foi atropelada é uma outra coisa. Ela não teve a intenção de se matar. Morreu de um tiro, mas ela nem esperava. Quantas balas perdidas, como se chama aí? É uma outra situação. Causa também uma perturbação muito maior do que pela morte natural, pelo esvaziamento aí dessa carga fluídica. Então é isso que acontece. A Dona Ivone coloca uma observação no rodapé do livro, quando ela fala sobre esse assunto que eu estou dizendo aqui. Ela diz assim: esses casos, a misericórdia de Deus faz o seguinte: pega esses espíritos para eles não ficarem muito tempo sofrendo no mundo espiritual, pega esses espíritos e coloca num corpo físico. Como a mente dele está destrambelhada, e é o perispírito que é a forma do corpo físico, ele vai ter um corpo defeituoso. Mas é menos doloroso e ele se recupera mais rápido do que ele ficar lá aquele tempo todo numa região umbralina, numa região de dor, que é o Vale dos Suicidas. Aí você vê algumas crianças aí, alguns suicidas em cadeira de roda, com problemas sérios de cabeça, enfim. Né? A gente vê por aí. Aí você diz assim: mas meu Deus, como é que Deus permite que isso aconteça? Na verdade, ali está funcionando a misericórdia de Deus, ajudando aqueles espíritos. Entenderam o que acontece? Por que você não vai orar por um espírito desse? Por quê? Eu já contei aqui, quem de vocês escuta o estudo de domingo aqui? Alguém o escuta? Só a Elaine, então você também, então você já sabe, você já ouviu tudo isso aí. Porque a gente vai repetindo, para ver se as pessoas têm horror ao suicídio. Valorizem a vida, porque não existe a morte. Vou contar um exemplo, aí a Elaine já ouviu e você também. O altivo foi visitar um rapaz, uma família, que o rapaz, com 18 anos, 19 anos,
rapaz jovem, forte, saudável, ganhou uma moto dos pais de presente no Natal, saiu com a moto, caiu, né? Em vez de dar uma bicicleta primeiro, né? Deu uma moto logo. Mas a bicicleta ia acontecer a mesma coisa. Vocês vão ver que ia acontecer a mesma coisa. Como a gente diz, fechou o circuito, estava para acontecer. E aí ele caiu, bateu com a cabeça no meio-fio, só a cabeça. Ficou tetraplégico. Ele estava numa cama, só mexia com os olhos. E falava. O pescoço para baixo, não mexia mais nada. Novo, rapaz saudável, então. Não vou entrar também nos detalhes, para não falar da vida dele, contar tudo. O do altivo falou assim, meu Deus, o que foi que é isso? O que isso aconteceu? E ele viu, o doutor Herman mostrou para ele tinha se suicidado. Ele amarrou a corda no pescoço e pulou de um lugar alto. E quando ele pulou, ele fraturou a vértebra, aqui, a cervical. A marca ficou ali, né? A marca ficou ali. Ele reencarna, provavelmente, em vez de ficar muito tempo lá no mundo espiritual, ele reencarna, a marca está pedindo reparação, ele caiu, bateu o pescoço. E ali ele vai reparar, valorizar a vida, mesmo numa cama. Não é um castigo, é uma necessidade. Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? Entenderam o exemplo? Muito bem. Você vai ficar com pena, vai sentir compaixão, né? Não vai sentir compaixão? Quando você vê um caso desse, poxa, meu Deus, um rapaz tão jovem, uma moça tão jovem, tão bonito ou tão bonita, uma vida pela frente, como é que acontece um troço desse? Se é algo importante que vai influenciar na vida dele, estava previsto acontecer. Ali está funcionando a misericórdia de Deus. Você não vai orar por ele? Você não vai pedir a Deus que o ajude, que o dê força? Se você for visitar, você não vai sentir compaixão? São esses aqui amanhã. Os suicidas. Os criminosos arrependidos. Que precisam da nossa prece, da nossa compaixão. Então a gente com a prece já vai aliviando essa dor, envolvendo com um bálsamo esses irmãos. Fala. A pessoa que nessa existência, ela tem tendências suicidas, ela já tentou, ou você vê que ela é capaz, provavelmente já se suicidou antes ou não necessariamente? A gente não sabe da vida para o outro, mas se ela tem tendência, provavelmente ela já fez isso lá atrás, né? Ela já tem visto. Pois é, porque, não é que vai tentar, porque porque o suicídio é antinatural. Você tem um instinto de conservação. Vocês já chegaram na beira? Vamos lá. Você chega numa beira de um abismo, você vai fazer isso. Ali eu não vou. Vai ou não vai? Vou botar vocês num avião e vai todo mundo saltar de paraquedas. Vocês vão chegar ali, todo mundo sente isso, porque todo mundo tem um instinto de conservação. Agora, aqueles malucos que ficam saltando ali o tempo inteiro, eles vencem isso aí. Tem uma hora que o instinto diz assim, não adianta mais. Que ele vai ultrapassando aquele limite, ultrapassando. Aí já vai fazer aquilo ali com até naturalidade. Mas a primeira vez, todo mundo tem medo. Eu sei porque eu saltei de paraquedas a vida inteira. Agora eu saltava, depois eu brincava, repetindo aquilo ali várias vezes. Fazia trabalhos, voava, enfim. Mas você vai chegar, você vai ter medo. Você vai sentir medo. Porque é um instinto falando, não vai. Perigo. Né? Seja para o que for. Quando você atenta contra a própria vida, você está ultrapassando, é um sentimento antinatural. Então, se você atenta contra a própria vida, a não ser quando você quer chamar atenção, tem gente que quer chamar a atenção do outro, né? Não tem nem vontade de morrer. Aí, cuida de mim, né?
quer aparecer. Aí é diferente. Mas, se a pessoa tenta de fato, provavelmente ela foi suicida lá atrás. Agora, o que acontece? Só um instantinho, Maiara. A lei de progresso, ela é circular, é a lei circular. Você progride assim, ó. Você progride assim, ó. É uma espiral. Ou aspiral. É espiral que fala, né? É uma espiral. Então, do simples ignorante, você passando pelos reinos inferiores da criação, você chega no reino nominal, onde você já tem a sua individualidade, e continua na lei circular. Então, nessa vida aqui, eu me suicidei. Eu me suicidei porque minha mulher morreu. E eu não posso ficar sem ela. Não aguento ficar com ela, então eu vou me matar. Aí eu pego um punhal e pum, no meu peito, morro. Tem as consequências todas do suicídio. Cada caso é um caso, depende da época, enfim. Por isso que a maioria de nós já se suicidou, porque lá atrás isso aí era até comum, enfim. Comum, obrigavam as pessoas, né, a se suicidar. A lei é circular. Na outra vida, eu venho aqui. Quando chegar nessa época que eu fiz a bobagem, o alerta, igual do garoto lá que caiu da morta. Pri. Aí a sua mulher morre de novo. Aí você vai pensar no suicídio, aquilo vai vir na sua cabeça. Puxa vida, não posso ficar sem ela. Eu quero morrer também, eu penso em morrer. Acontece por quê? Porque eu já fiz isso. Aí o pisca-pisca ali. O que eu vou fazer? Eu estou em prova, isso é uma prova. É uma expiação. Em alguns casos também é uma expiação. Toda expiação também é uma prova. O que eu estou provando ali? Eu estou provando se eu valorizo a vida, valorização da vida. A prova é isso, valorização da vida. Vou me matar de novo ou eu vou continuar vivendo? Não, vou continuar vivendo. Eu continuo. Mas naquele momento em que eu tive a experiência passada, vai vir na mente, entendeu? Vai vir na mente, com certeza. Agora, não dá para a gente generalizar, porque cada um é cada um. Liga aqui, por favor. Tá? Fala, Maiara. Está lúgubre essa história, essa aula? Não. Tá não? Fala. Não. A Maiara está perguntando, tem que falar aqui para poder todo mundo ouvir. Tem um tempo mínimo para reencarnar? Não. Você pode reencarnar até imediatamente. Você pode levar séculos para reencarnar. Depende, cada caso é um caso. A gente tem sempre como referência, do lado de lá, o André Luiz, que conta a vida de lá para cá. Com Kardec a gente tem a visão daqui, né, do mundo espiritual, mas André Luiz está contando tudo que está acontecendo lá, na cidade que ele vive, nosso lar, vem aqueles casos todinho. Aí tem um espírito que vem falar com eles, o nome dele é Asclépios. Asclépios vem de lá de um lugar bem distante. E eles fazem umas perguntas, eles preparam umas perguntas para o espírito. E esse espírito, ele só responde com o evangelho. Eles faziam uma pergunta, pergunta grande, o espírito fazia assim, desenrolava um pergaminho, aí tinha uma passagem do Cristo. O outro fazia a pergunta que foi, ele só desenrolava, né? Aí tem todo um preparativo lá, também não vou contar toda a história, mas enfim, eles perguntam ao instrutor: esse espírito veio de outro planeta, de um mundo muito mais elevado? E o instrutor diz: não, ele é um espírito que vive aqui na Terra ainda. Ele vive na Terra, em outras instâncias elevadas, mas é um espírito ligado à Terra, ele está na Terra. Esse espírito, ele reencarna na Terra de 800 em 800 anos. Olha a elevação do espírito. Agora, tem espírito que reencarna imediatamente.
não tem um tempo. 30 anos, 40 anos. A minha avó já morreu tem muito tempo, eu era criança. Eu devia ter o quê? Uns 10 anos, não, menos. Uns 8 anos, vamos botar 10 anos de idade. Eu estou com 63 anos. 63 menos 10, 53. Ah, bom, então prestando atenção. Você é boa de matemática. Aí, a minha mãe desencarnou, tem 2 anos que ela desencarnou, foi no mês de junho. Tem 2 anos que ela desencarnou. Aí o guia disse, o guia da casa, eu perguntei como é que ela foi recebida, como é que ela está. Ela foi recebida pela mãe dela, a minha avó. Então a minha avó, que já faz muito tempo que desencarnou, recebeu a filha. Eu recebi informações, se é certo, se não é, a gente guarda pra gente, que meu pai já reencarnou. Tem 30 anos que ele desencarnou. Já retornou. Olha só, varia. Entendeu, Maiara? Os suicidas, também, o próprio Camilo, ele leva um tempão para retornar. Mas outros queriam retornar logo. Outros retornaram logo. Alguns não têm nem como escolher, são colocados, estão tão perturbados, tão confusos, que colocam eles para trabalhar. Fala. Vingar. Então a menina está contando aqui, como é que é seu nome? Gabriela está contando que tem uma amiga que teve trigêmeos e uma das trigêmeas disse que não ia vingar. O médico falou para ela na época, a gente pode tirar esse embrião e tentar salvar os outros 2 e tal. E ela ficou com aquilo na cabeça, passou uma semana, mas decidiu que não. E era filho dela, ela ia... Tá. Aí o médico disse que podia tirar esse embrião para tentar salvar os outros 2 e ela resolveu não tirar, deixar os 3. No filme vieram os 3 saudáveis. No final, nasceram os 3 saudáveis. Só que agora, no ano passado, são 2 meninas e um menino. Essa menina que era querendo não poder vingar, com 60 anos. Tristeza, né? Pois é, aí é uma coisa estranha, né? Porque, assim, não ia nascer, ou poderia não nascer, ou poderia nascer com problema, mas ela veio e ela disse que era das filhas, assim, que era mais questionadora, que era mais... Tá, mas qual é a sua pergunta? Eu tenho que falar aqui. Aí, essa menina que o médico disse que deveria tirar, nasceu saudável, os 3 cresceram, mas essa se suicidou com 16 anos de idade. Mas o que você quer perguntar? Será que isso já estava, eu não sei como se assim, o destino planejado, era uma coisa que aconteceu. Então vamos lá. Ela está perguntando se isso estava planejado, se estava previsto. Não estava previsto ela nascer e viver. Não existe planejamento para o mal, senão Judas seria um herói. Judas seria um grande herói. Ele entregou o próprio Cristo e se suicidou. E não é herói. Ninguém vem para fazer o mal. Quem nasceu, nasceu para viver, não veio para morrer. E são problemas, são dificuldades que o Espírito trazia, a gente não sabe, eu não sei quem é, não dá para a gente analisar em uma pessoa, um espírito que a gente não sabe quem é. Botou já o nomezinho dela ali? Coloca o nome dela ali na caixa de suicidas, tá? Escreve suicida, bota ali na caixa. Que a gente tem um caderno que a gente coloca o nome e a gente faz prece toda semana para eles. Pra vocês terem uma ideia desse caso, é tão sério
Que a gente está pegando casos que vêm aqui na casa, tá? Você traz esse, eu vou botar ali, alguém conhecido. Nós temos já quase 500 nomes no nosso caderno. É muito sério. Então está acontecendo e muito. E muito. Tem. Olha, tem aí, tem um microfone. Tem um número 188, que é do Centro de Valorização da Vida, né? 188? 188. Centro de Valorização da Vida, né? É 188 mesmo. Ó. CVV. Centro de Valorização da Vida. O CVV realiza o apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo de forma voluntária todas as pessoas que querem conversar por telefone. Tem o chat, o telefone é 188. Então tem os postos de atendimento. É só a pessoa estar com a vontade de ligar. Devia ser realmente mais divulgado. O CVV. A pessoa está querendo morrer, está querendo se matar, você liga, é gratuito, alguém vai te atender e vai te ouvir. Agora, por que não se divulga? Respondendo o que você perguntou. Não se divulga porque chegaram à conclusão que quanto mais você divulga, mais você estimula o suicídio. E dependendo do tipo de suicídio, quando você divulga, naquele período muita gente se suicida da mesma forma. Tava uma moda aí botar na internet a pessoa se matar, não estava? Ela gravava, falava, se despedia e filmava o próprio suicídio. Tava uma moda. É coisa do mal, né? Tinha um joguinho aí que até estimulava ao suicídio. Então é proibido por isso. Tem umas coisas estranhas no ser humano. Alguns grandes criminosos, grandes crimes, tem mulheres que se apaixonam por esses criminosos e eles estimulam a outros a fazer a mesma coisa. Por isso que não se divulga. A mente humana é algo mesmo complexa demais. Que assim, não precisava divulgar a forma que a pessoa fez aquilo, mas o número, e assim, para o suicídio ser mais falado, para esclarecer mais as pessoas. Mas tem mais um detalhe. A família tem vergonha. A família não divulga, não quer divulgar. Tem vergonha. Aí vai para o hospital, num dia, tem vergonha. Até bem pouco tempo, eu não sei como está hoje, não sei. Você não podia enterrar um suicida no cemitério, nos cemitérios que eram católicos. Não podia. Olha o preconceito. E a gente não está longe disso. Isso não tem muita distância ainda não. Então muitas pessoas não deixam, o médico não coloca a causa-morte, suicídio, atende a família não quer que divulgue, não quer que fale. Agora, que vem crescendo muito o número, vem. O trabalho tem que ser preventivo. A gente estuda aqui, mostrando a realidade, para prevenir. Nós fazemos um trabalho aos domingos, nós estudamos o livro Memória de um Suicida, e toda aula eu falo, não existe a morte. Não existe a morte, só existe vida, não é assim? A vida você escuta de vez em quando. Para quê? Para que ninguém faça essa bobagem. Para que ninguém faça essa bobagem. Vem aumentando, tem umas previsões até catastróficas aí do Divaldo, né? Para 2023, 24, 25. Espero que não aconteça. E a gente vai orando, pedindo a Deus por esses que cometeram suicídio,
pelos que ficaram, porque causa um trauma em quem fica, né? A família. Pensa na sua mãe, no seu filho, no seu marido, na sua esposa, cometendo um ato desse. Machuca, causa um trauma, faz um estrago. E então a gente estuda para prevenir e ora para ajudar quem ficou, quem já foi, e para que isso não aconteça. Eu não entendi. O que ela falou? Quem tentou suicídio e não conseguiu, tem consequência? Não, não conseguiu. Eu estou com vontade de roubar você, mas não consegui te roubar. Então eu não vou responder pelo roubo. Entendeu? Quando alguém tenta, a família tem que estar atenta, né? Para ver, olha, tem que ter cuidados. A gente vê casos de crianças. 16 anos é um adolescente, uma jovenzinha. Mas a gente teve um caso aqui de uma menina de 8 anos. De 8 anos. Tem a ligação com o pensamento, você traz isso. Tem a obsessão. Sim, sempre estão. Sempre estão, porque espíritos que querem ver o mal dela estimulam. E às vezes tem espírito mesmo na cabeça. Se mata, vai resolver agora, vai tudo se acabar. Vamos embora, resolve esse problema. A pessoa fragilizada comete o suicídio, aí vai para as mãos desses espíritos que estão ali, aguardando. Entenderam? Então a gente deve orar por eles, sempre. A lei de misericórdia é por eles. E a gente vai orando por todos esses que sofrem. Ele vai falar depois aqui do espírito endurecido. Arrependidos primeiro. A gente coloca aqui junto com arrependido, que a gente vai acabar agora, deixa o endurecido para outra aula. Ele coloca assim, eu sei que esse tema chama muita atenção. Vocês podem vir domingo aqui estudar, ou de casa, assiste, pergunta, manda pergunta ali para a Andressa, que eu respondo. Tudo bem até aí? Vocês querem parar agora ou quer que eu fale aqui do arrependido? O arrependido é pequenininho, vamos lá. Seria injusto? Seria injusto colocar na categoria dos maus espíritos os sofredores e os arrependidos que pedem preces. Esses espíritos podem ter sido maus, porém não são mais, desde o momento em que reconhecem as suas faltas e se arrependem. São apenas infelizes. Alguns até mesmo começam a desfrutar de uma felicidade relativa. Muito bem. Para a gente terminar então com mais leveza, semana que vem a gente vai continuar aqui na página 70, no item 75, viu, Andressa? Mas eu vou me reportar a uma mensagem que eu leio com muita frequência, que eu gosto muito. É no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Item 8, uma realeza terrestre. Vocês vão ver que esse espírito se arrependeu. E não era uma rainha que se preocupava com seus súditos. Que ela diz assim, quem melhor do que eu pode compreender essas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. Olha o que a rainha está dizendo. Ela está dizendo isso é porque ela se arrependeu e muito. Deve ter sofrido quando chegou lá. Ela vai mostrar que sofreu. A humilhação, pelo menos, fora os outros sentimentos que deve ter brotado de sua alma. O orgulho foi a minha perdição na terra. Ela foi orgulhosa. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que ela está dizendo? Quem podia melhor do que eu compreender que os reinos da terra não valem de nada? O que levei comigo da minha realeza?
nada, absolutamente nada. Então, tanta gente querendo riqueza, né? E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, pensei de ser recebida no reino dos céus. Que desilusão! Imagine isso aí para um orgulho, alguém orgulhoso, né? Como ela. Eu sou rainha, vou chegar aqui como rainha. Não foi recebido, que desilusão, que humilhação. Quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu não considerava, porque não tinham sangue nobre. Ó. Eu achava esses homens insignificantes. Nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Muitos ricos se matam, hein? Muitos se matam. As drogas são suicídios, viu? A droga é um suicídio, seja ela qual for. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua prática, na sua perfeita prática, benevolência para com todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. É isso que se conta na vida espiritual. Ó Jesus, dissestes que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para alcançar o céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos o caminho entre as dificuldades, entre os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos. Isso leva ao suicídio, viu? É a materialidade. Vou acabar com a matéria, acabo com tudo. Os homens correm em busca dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre, mas aqui não há mais ilusões. E eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam entrar nessa morada. E ela termina aqui dizendo aqui, ó, uma coisa interessante que serve aqui para o nosso estudo, que são os suicidas, os criminosos arrependidos, os espíritos endurecidos, que a gente vai ver semana que vem. Ela diz assim: tenham piedade daqueles que não alcançaram o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces. Ela está pedindo prece. Aqui ela está se colocando já numa posição de humildade, né? Ajudem-nos. Então ela está se colocando. Ajudem-nos com as suas preces. Tenham piedade daqueles que não alcançaram o reino dos céus e ajudem-nos com as suas preces. A prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não se esqueçam, uma rainha de França. Que mensagem belíssima, não é? Trazida lá na França, em Havre, em 1863. Então a gente deve orar por todos aqueles que não alcançaram a felicidade depois desta vida. Tudo bem até aí? Leiam em casa essa mensagem, que ela é muito bonita. Vamos rezar? Senhor, muito obrigado pela noite de estudos. Conduza-nos aos nossos lares em paz, em segurança. Rogamos pelos nossos familiares que se encontram em casa, que nos aguardam. Como oramos nesse momento por aqueles que nos ouvem à distância. Que o teu amor envolva cada lar que nos ouve neste momento.
Que o teu amor envolva os nossos lares, que possamos lá chegar. E durante a noite, durante o sono, sermos trazidos para essa casa de amor, para o trabalho do bem, valorizando a vida, valorizando o que somos de fato, espíritos imortais. Mas também, Jesus, neste momento de prece, pedimos por aqueles, como diz a rainha de França, que não alcançaram o reino dos céus. Por todos os que sofrem, por todos os que choram, por todos que clamam misericórdia. Tende piedade, Senhor. Acolhei-os. São irmãos nossos. Um dia também nós imploramos a tua misericórdia. E certamente ainda imploraremos nos momentos de dificuldade, de luta da vida. Envolva esses irmãos, envolva esses que através do suicídio retornam à pátria espiritual e a todos os criminosos arrependidos. Que a tua vibração de amor envolva toda a terra, penetre em todos os lares, em todas as famílias, levando paz e harmonia e evitando crimes desnecessários, como suicídios, homicídios. Vibramos, Senhor, contigo, pela paz no mundo. Agradecidos, pedimos a devida permissão a Deus, a Ti, Jesus, aos guias aqui presentes em nossa casa de amor, em nome do amor, em nome do nosso amor, em nome do querido irmão altivo, de Allan Kardec, de Leon Denis, de Maria Santíssima, em Teu nome, Jesus, acima de tudo, em nome de Deus, é que encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja.